Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Muitos brasileiros acompanharam as recentes eleições norte-americanas. Sabendo que 2 de cada 3 cidadãos norte-americanos diz ser cristão, os 2 principais candidatos para a presidência procuraram se identificar com essa população de eleitores. Os 2 afirmaram ser cristãos. Vários pastores de igrejas declararam seu apoio para um candidato ou outro. Eu entendo que não cabe a nós determinarmos o destino dos outros. O Pai confiou todo o julgamento ao Filho, Jesus Cristo, como ele mesmo disse em João 5, versículo 27. Jesus fará esse julgamento conforme a palavra que ele revelou. Ele disse em João 12, versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Nós não determinamos o destino final de ninguém. Jesus nos deu, porém, a responsabilidade de fazer distinções entre certo e errado, e até entre pessoas que praticam o que ele aprova ou o que ele condena. Ele nos deu a obrigação de discernir entre ovelhas e lobos. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 7, começando no versículo 15, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figas de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Sem entrar em detalhes, ficou claro na campanha recente que a pessoa que representou um partido defende várias políticas contrárias aos princípios bíblicos, e o representante do outro apresenta um histórico na vida particular que demonstra rebeldia contra Deus na prática. Da perspectiva bíblica, a escolha dada aos eleitores norte-americanos foi entre mal e pior, pois os frutos produzidos pelos candidatos não vieram de árvores boas. Mesmo assim, esses políticos afirmam ser cristãos. Acredito que eles fariam bem, e todos nós faríamos bem, lendo a continuação das palavras de Jesus em Mateus 7. Ele continua a partir do versículo 21, dizendo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É normal, até correto, avaliar pessoas que pedem o apoio público para alcançar posições de poder. Mas não devemos esquecer que o Senhor vai nos julgar. E é o julgamento dele que tem importância, não somente para os políticos, mas para cada um de nós. Você acertou a pergunta de ontem? Talvez foi um pouco mais difícil do que muitos imaginaram. Abraão tinha quantos filhos? Alternativas: A, 1, B, 2, C, 6 ou D, 8. Pode ser surpreendente para algumas pessoas entender que ele tinha 8 filhos. Gênesis 16, versículo 15, fala de Ismael, filho com Agar. Gênesis 21, versículo 3, diz que nasceu Isaac, filho de Sara. Mas depois, em Gênesis capítulo 25, versículos 1 e 2, sabemos de mais 6 com Quetura,
Fala-se de Zinha, Joksan, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Total de 8 filhos de Abraão, mas apenas um filho de promessa, que foi Isaque. O povo de Israel e o próprio Jesus Cristo são descendentes pela linhagem de Isaque. E a nova pergunta de hoje, que vai ter resposta no final do episódio 424. Os servos de Isaque tiveram conflito com outros sobre A. Petróleo, B. Água, C. Madeira ou D. Camelos. A resposta amanhã. Surgem conflitos entre pessoas, como a pergunta de hoje trata um pouquinho de um conflito entre alguns servos de Isaque e outros. E na mensagem de hoje falei do conflito entre partidos políticos, procurando dominar um país. Mas o pior conflito é quando nós entramos em conflito com Deus. Esse conflito não vai terminar bem para nós. É melhor ceder completamente à vontade dele, nos render ao Senhor, para caminhar com Jesus Cristo e um dia entrar na presença do nosso Deus para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.